Após a sua existência, os anjos conheceram-se. Foram os anjos criados no céu empírio e em graça, para que com ela houvesse o merecimento do prêmio da glória. Com efeito, embora estivessem no lugar dela, não se lhes havia ainda mostrado divindade face a face e com claro conhecimento, até que com a graça o viessem a merecer os que foram obedientes à vontade divina. E deste modo, estes anjos santos, como aliás os apóstatas, permaneceram muito pouco tempo no primeiro estado de privação passageira. Determinou a divina providência manifestar-lhes imediatamente depois da sua criação o fim para que os tinha criado com natureza tão elevada e excelente. Resta saber o motivo que tiveram Lúcifer e seus aliados no seu pecado, que é justamente o que agora tentarei investigar, e pelo qual tomaram a decisão da sua desobediência e queda. E segundo o mau afeto que então teve, Lúcifer caiu em desordenadíssimo amor próprio, e nasceu-lhe o ver-se com maiores dons e formosura de natureza e graças que os outros anjos inferiores. Neste conhecimento deteve-se por muito tempo, e o agrado que sentiu de si mesmo fê-lo retardar e esmorecer no agradecimento que devia a Deus, como causa única de tudo quanto tinha recebido. E voltando a contemplar-se a si mesmo, de novo sentiu um extraordinário agrado pela sua formosura e graças. Atribuiu-as a si próprio e amou-as como suas. E este desordenado afeto próprio não só o fez erguer-se com aquilo que tinha recebido de bem superior virtude, mas também o levou a invejar e cobiçar outros dons e excelências alheias que não tinha. E porque não as pôde conseguir, concebeu um mortal ódio e indignação contra Deus, que do nada o tinha criado, e contra todas essas criaturas. Depois de terem sido criados os anjos, foi-lhes também dado conhecimento da posterior criação da natureza humana, da qual se revestiria o Verbo de Deus. Nesta natureza humana seria criada uma criatura puríssima, que seria a mãe do Verbo divino, da qual procederia sua carne e à qual se teriam de sujeitar. Ela prossegue. Em segundo lugar, lhes manifestou Deus que iria criar uma natureza humana e criaturas racionais inferiores, para que amassem, temessem e reverenciassem a Deus como seu autor e bem eterno, e que ele mesmo iria favorecer muito esta natureza, e que a segunda pessoa da própria Santíssima Trindade se iria humanizar e fazer-se homem, elevando a natureza humana à união hipostática e pessoa divina, e que esse suposto homem e Deus teriam de reconhecer como chefe, não apenas enquanto Deus, mas simultaneamente enquanto homem, e teriam de reverenciar e adorar, e que os próprios anjos teriam de ser seus inferiores em dignidade e graças e seus servos. E deu-lhes entendimento da conveniência e equidade, justiça e razão que nisto havia, porque a aceitação dos merecimentos previstos desse homem e Deus lhes tinha merecido a eles mesmos a graça que possuíam e a glória que iriam possuir, e que para sua própria glória tinham sido criados, tanto eles como todas as criaturas o seriam, porque a todas iria ser superior. E todas as que fossem capazes de conhecer e gozar de Deus iriam ser povo e membros dessa cabeça, para reconhecê-lo e reverenciá-lo. E logo os santos anjos receberam o mandato de se submeter a tudo isto. Mas Lúcifer, com soberba inveja, resistiu e incitou os anjos, seus sequazes, a que fizessem o mesmo, como de fato fizeram, seguindo a ele e desobedecendo ao divino mandato. Mas sucedeu nisto um outro mistério, que quando se lhes propôs a todos os anjos que teriam de obedecer ao verbo manado, se lhes deu um outro preceito, que teriam de ter juntamente por superiora uma mulher, em cujas entranhas tomaria a carne humana este unigênito do Pai, e que esta mulher iria ser sua rainha e rainha de todas as criaturas, e que ela mesma se havia de assinalar e avantajar a todas,
angélicas e humanas, nos dons de graça e glória. Os bons anjos, por obedecerem a este preceito do Senhor, aumentaram e engrandeceram a sua humildade, e com ela o acolheram e louvaram o poder e sacramentos do Altíssimo. Mas Lúcifer e os seus, com este preceito e mistério, cresceram ainda mais em soberba e presunção, e com desordenado furor mais se lhe tornou desejável a excelência de ser chefe de toda a descendência humana e ordens angélicas, e que se teria de ser mediante a união hipostática, então fosse com ele mesmo. E quanto ao ser inferior à mãe do Verbo manado e Senhora nossa, resistiu-lhe com horrendas blasfêmias, convertendo-se em ofensiva indignação contra o autor de tão grandes maravilhas. Realizou neste momento o Todo-Poderoso outro mistério maravilhoso, tendo-lhes manifestado por inteligência a todos os anjos o grande sacramento da união hipostática, mostrou-lhes a Virgem Santíssima por um sinal ou espécie, do jeito das nossas visões imagináveis, segundo o nosso modo de entender. E assim lhes deu a conhecer, e representou a natureza humana pura numa mulher perfeitíssima, em quem o braço poderoso do Altíssimo iria ser mais admirável do que em todas as demais criaturas, porque nela depositava as graças e dons de sua destra em grau superior e eminente. Este sinal e visão da Rainha do Céu e Mãe do Verbo manado foi notória e manifesta a todos os anjos, bons e maus. Os bons à sua vista ficaram extasiados de admiração e em cânticos de louvor, e a partir de então começaram a defender a honra de Deus humanado e sua Mãe Santíssima, armados com este ardente zelo e com o escudo invencível daquele sinal. E pelo contrário, o dragão e seus aliados conceberam implacável furor e ódio contra Cristo e sua Mãe Santíssima,